Bom, muito boa tarde, meus nobres amigos, tudo bem? Hoje falaremos sobre excludentes de culpabilidade. Excludentes de culpabilidade, tema importantíssimo aí no exame de ordem, tema que despenca no exame de ordem, seja como questão, seja como peça. Antes de iniciar, boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bem, meu nobre amigo Fernando, acompanhando aqui a live. Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, antes de iniciar aí com conteúdo sobre excludentes de culpabilidade, eu quero aqui convidar vocês para se inscrever no meu canal. Chama Direito e Processo Penal na Prática, por Danilo Ferreira Barroso. Lá eu vou ensinar a fazer peça, os dispositivos legais para rechear a sua peça para essa aprovação no exame da OAB. Bom, vamos lá, vamos falar aí sobre excludentes de culpabilidade. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que o conceito de crime. Qual é o conceito de crime? Crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível pela teoria tripartite. Na verdade, crime é fato típico, antijurídico, culpável. Punível, alguns doutrinadores consideram, né? Bom, vamos lá. Excludentes de culpabilidade. Quais seriam as excludentes de culpabilidade? Seria a inimputabilidade, né? Inimputabilidade, conhecimento potencial da ilicitude, o conhecimento potencial da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, vamos por partes. O que seria aí a inimputabilidade? A inimputabilidade, ela abarca a menoridade, a embriaguez acidental e a doença mental. Vamos lá, menoridade. Menoridade, menores de 18 anos não podem receber pena. O que eles recebem? Medida de segurança. Não pode ser penalizado com clausura. O menor, ele vai para a Fundação Casa. Medida de segurança não, desculpa, senhores. Medida socio-reeducativa. Essa seria aí o correto, o dispositivo correto. Vamos ler o artigo 27 do CP? Vamos ler o artigo 27 aqui. Artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então tá aí, meus queridos, matamos menoridade. Agora a embriaguez do artigo 28 do CP. Artigo 28 do CP. Embriaguez. Não exclui a imputabilidade. Aí. A embriaguez, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Quer dizer, aí, embriaguez, senhores, a embriaguez. Qual que é o conceito de embriaguez? O conceito de embriaguez é inimputável quem, em virtude de embriaguez, né, de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou se determinar de acordo com esse entendimento, né? Então aí a embriaguez, né, acidental, ela não tem aí, né, culpabilidade, excludente de culpabilidade. Agora vamos ao erro aí, o potencial conhecimento da ilicitude. O potencial conhecimento da ilicitude abarca o erro de proibição, que é previsto no artigo 21 do Código Penal. Vamos ler o artigo 21 do Código Penal? Vamos lá. Erro de proibição, gente, tá dentro aí da culpabilidade, das excludentes de culpabilidade. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Vamos imaginar a seguinte situação. Aí. Indivíduo veio da Holanda, holandês. Lá pode a prática de usar droga. O indivíduo usa droga lá frequentemente em lugares públicos, né? Acende o seu baseado normalmente. Ele chega aqui no estádio do Corinthians, acende um baseado, ele é preso. Aí tá um exemplo de erro de proibição. Ele não pode ser punido,
ele desconhecia a lei. Ele desconhecia, ele não sabia que aqui era proibido. Então, o que é o conceito aí do erro de proibição? Do erro de proibição. O conceito é o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro sobre o caráter ilícito do fato isenta de pena. Ele não sabia que aqui era proibido usar droga. Na Holanda era permitido. Ele desconhecia o fato proibitivo. Você entende? Ele desconhecia o fato proibitivo. Quais as consequências? O erro de proibição ele pode ser inevitável ou evitável. Ele pode ser inevitável ou evitável. Inevitável é quando esse caso do holandês, quando ele não conhece a lei, ele desconhece totalmente, ele não sabia que aqui era proibido, ele vai aí excluir o potencial conhecimento da licitude. Não há crime nesse caso. Agora, se é evitável, se ele soubesse, ele tinha um amigo aqui no Brasil, opa, baseado é proibido, amigão, não pode. Aí o juiz reduzirá a pena de 1/6 a 1/3, de acordo com o artigo 21 do Código Penal. Bom, matamos aí o erro de proibição. Matamos o erro de proibição, senhores. Agora vamos para a doença mental. Doente mental também não pode ser. Também não pode ser. Olha aí uma pergunta do meu amigo aqui, William. Se o brasileiro entrar nos Estados Unidos fumando maconha, o que acontece com ele? Olha, na lei do país, ele vai responder ali naquela lei. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu não sei como funciona a lei nos Estados Unidos, mas pelo menos na Indonésia, se o indivíduo entrar com maconha, ele é fuzilado, pena de morte para ele é fuzilado. Teve um caso recentemente de um brasileiro foi punido aí, foi executado porque entrou com droga na Indonésia, pena de fuzilamento. Bom, enfim, vamos seguir. Respondido, meu caro William, meu grande amigo, forte abraço. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, doença mental. Doente mental não pode ser punido com clausura, e aí vai depender se ele for relativamente incapaz ou se ele for totalmente incapaz. Totalmente incapaz, ele recebe pena de medida de segurança. Relativamente incapaz, o semi-louco, o semi-gardenal. Se ele for totalmente gardenal, que isso, querido, disponha. Se ele for totalmente gardenal, pena para ele de medida de segurança, não pena de reclusão. Agora, se ele for semi-imputável, vamos ler aqui, semi-louco, né? Se ele for semi-louco, o juiz reduzirá a sua pena de 1/3 a 2/3, né? Do semi-imputável. O totalmente incapaz excluirá a imputabilidade, ele será inimputável, pois terá aí uma sentença de absolvição imprópria, né? Ou seja, absolve aplicando medida de segurança. Absolve aplicando medida de segurança para o doente mental. Vamos ler o artigo que prevê a doença mental? Aqui. Vamos lá. Aqui, artigo aqui. Doente mental será punido com pena de medida de segurança. Pena de medida de segurança. Agora vamos lá, vamos para o último tópico, a inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade ao meu querido amigo Wilson. Valeu, querido. Obrigado aí pela presença, né? Obrigado aí, continue aí conosco. Bom, a inexigibilidade de conduta diversa, ela abrange a coação moral do artigo 22 do CP e a obediência hierárquica. Vamos ler esses dois artigos, esse artigo, artigo 22 do Código Penal, vamos ler. Artigo 22. Se o fato é cometido sob a coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então tá aí, não é? É aí nesses termos do artigo 22, nos termos do artigo 22, né? Aí a coação moral, né? Ou a obediência hierárquica. Coação moral e obediência hierárquica.
Se o agente atua mediante coação moral irresistível ou obedecendo a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação da ordem, ou seja, o autor aí que está fazendo essa coação vai ser punível, né? A vítima da coação não tem pena para ela, né? E qual que é a consequência aí? A coação moral poderá ser de dois tipos: irresistível ou resistível. Irresistível excluirá a exigibilidade da conduta diversa. Resistível irá virar atenuante. O que é uma atenuante? É quando o juiz diminui a sua pena, né? Na previsão aí do artigo 65 do CP, do artigo 65 do CP. Então é isso, meus caros. Excludentes de culpabilidade. Excludentes de culpabilidade, quais sejam? Inimputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Inimputabilidade abarca a menoridade, a embriaguez e a doença mental. Já o potencial conhecimento da ilicitude abarca o erro de proibição. Já a inexigibilidade de conduta diversa, a coação moral ou a obediência hierárquica. E é isso, senhores. Desejo a vocês bons estudos, continuem estudando. Se inscrevam no meu canal, aí, chama-se Direito e Processo Penal, Direito e Processo Penal na Prática no YouTube. Um forte abraço a todos, obrigado.